Boa tarde a todos. Se fôssemos anotar... Tudo bom? Se fôssemos anotar cada item das mensagens lidas hoje, a gente já teria muito o que fazer durante a semana, né? Foram lidas várias orientações para que a gente tenha paciência, para que a gente ajude ao próximo, para que a gente tome atitudes que são boas para a gente. E teve uma mensagem do De Luca, que disse que o Espiritismo ele tem que ser compreendido, sim, tem que ser entendido, mas ele precisa ser sentido. Porque sem sentimento a gente não vai a lugar nenhum. Nós vamos falar sobre essas tragédias coletivas, que até então a gente vê acontecer fora do nosso perímetro, um pouquinho mais longe, a gente vê a guerra, a gente escuta as notícias, a gente fica com o nosso sentimento abalado, a gente faz prece, a gente faz oração, mas quando isso acontece dentro do nosso terreno, isso nos toca mais profundamente. E é nesses momentos que a gente deve estudar e deve entender o porquê desse processo, porque daí o ensinamento ele internaliza, ele brota dentro da gente o sentido real. Porque ali o Rio Grande do Sul é aqui do lado, são os nossos irmãos próximos que estão, né, passando por tanta dificuldade. Então a gente vai aproveitar essa situação para que a gente possa trazer algo construtivo no nosso pensamento, no nosso dia a dia, para que a gente mude algumas atitudes. E para isso eu vou trazer um evento que está na redação do Momento Espírita, com base no capítulo 6 do livro Cartas e Crônicas pelo Irmão X. Nós vamos trazer um evento que ocorreu há muito tempo atrás. E aí a gente vai desenvolver esse assunto a partir disso. Eu vou ler como está no livro, tá? No ano 177 da era cristã, ninguém examinava necessidades ou condições. Vivíamos, é lógico, num outro momento. Tínhamos um outro tipo de pensamento. Tínhamos ambições diferentes. Tínhamos tudo era muito diferente do que a gente vive hoje. Mulheres e crianças, velhos e doentes, tanto quanto homens válidos e personalidades prestigiosas que se declarassem fiéis ao Nazareno, eram detidos, torturados e eliminados sumariamente. No caso, se nós tivéssemos a posição que estamos tendo hoje, de estarmos aqui numa casa cristã, isso já seria motivo para que fôssemos eliminados. Os cristãos de Lyon eram sacrificados no lar ou barbaramente espancados no campo. Mais de 20.000 pessoas já haviam sido mortas. Mas eles queriam mais. Eles queriam algo diferente. Tomaram a seguinte decisão. Poderíamos reunir nesta noite aproximadamente 1.000 mulheres e crianças cristãs, guardando-as no cárcere. E amanhã, coroando as homenagens, ofereceremos um espetáculo inédito. Nós os colocaremos na arena, molhada com resina inflamável e devidamente cercada de farpas embebidas em óleo, deixando apenas passagem para os mais fortes. Depois de mostradas festivamente ao público, incendiaremos toda a área e soltaremos sobre elas os velhos cavalos que não sirvam mais para os nossos jogos. Muito bem, reagiu a multidão de ponta a ponta do átrio. É como se, nesse momento agora, eu convidasse a todos vocês a cometerem um ato dessa natureza. E que ao final da minha fala, vocês todos me aplaudissem. É duro, né?
Durante a noite inteira, mais de 1000 pessoas ávidas de crueldade vasculharam residências humildes, e no dia subsequente, ao sol vivo da tarde, largas filas de mulheres e criancinhas, em gritos e lágrimas, no fim de soberbo espetáculo, encontraram a morte, queimadas nas chamas ou despedaçadas pelas patas dos cavalos em correria. Falta o ar, né? A gente poder imaginar que nós, lá atrás, tenhamos feito algo parecido. Mas é assim que a gente evolui. Na ignorância, na falta de amor ao próximo, cometia-se esses atos insanos. Mas aí, quase 18 séculos após esse tenebroso acontecimento, o livro relata o seguinte: entretanto, a justiça da lei, através da reencarnação, reuniu todos os responsáveis que em diversas posições de idade física se aproximaram de novo para a dolorosa expiação. Expiação, a gente fala em prova, em expiação. A expiação é aquilo que eu brinco sempre que a gente tem que dar uma olhadinha assim para trás, para dar uma espiadinha, o que a gente fez lá atrás. É uma forma que é uma brincadeira, mas é algo que a gente vai ter que passar mais adiante para restaurar parte daquilo que a gente destruiu no passado. No dia 17 de dezembro de 1961, na cidade brasileira de Niterói, Rio de Janeiro, em comovedora tragédia num circo. As labaredas, fora de controle, se alastravam rápidas, ceifando em poucos minutos muitas vidas. Aqueles que forem um pouco mais velhos vão lembrar que houve um fato no Rio de Janeiro, em Niterói, que foi um circo que foi queimado, que dentre as vítimas, sendo um circo, maioria crianças, as mulheres, as mães que levavam as crianças. Os animais assustados completaram tenebrosa catástrofe, pisoteando pessoas em correria desesperada. Nessa época ainda se permitia os animais dentro dos circos. Semelhante caso, né? E aí, quando a gente lá em Niterói, a gente vê um caso desse acontecendo, a gente olha e diz assim, meu Deus, que tragédia medonha essa, como que pôde ter acontecido uma coisa tão dolorosa? Nós não estamos aqui para dizer que não é doloroso, que não é difícil. Sim, é muito difícil. Mas essas criaturas estavam tendo a oportunidade, com certeza, na maioria delas, pediram para passar por semelhante situação para poder resgatar aquele débito do passado. A reação de uma ação praticada há muitos séculos chegava ao endereço certo, ainda que para os nossos olhos o acontecimento pareça fruto do acaso ou de má sorte daqueles que pereceram. Não, cada um deles estava no lugar certo, na hora certa, para enfrentar tão dura prova. Porque quanto maior for o nosso erro, maior é a nossa dívida, né? É uma conta básica. Quanto maior o erro, maior a dívida. Deus nos pune? Não. Ele só diz assim, ó, a gente tem que fazer certo. A gente faz errado, a gente precisa reparar o erro que foi feito. E a nossa consciência, que é o nosso grande juiz, é que vem e nos olha frente a frente. Quando a gente cria consciência e responsabilidade, a gente se olha como num espelho e diz assim, eu preciso reparar isso tudo que eu fiz, que dor eu causei. É por isso que eu falei que quando a dor bate no nosso terreno, ela é diferente.
ela nos toca diferente. Então, é necessário, às vezes, vivenciarmos essa dor para poder saber valorizar o quanto fizemos sofrer. E a justiça divina conduzindo os nossos lábios à taça que nós mesmos envenenamos. Eis a lei de causa e efeito. Nós é que procuramos, irresponsavelmente, achando às vezes que a vida é só isso aqui que a gente está vendo aqui na Terra, e a gente esquece que tudo que se faz aqui tem uma repercussão no universo. Aqui é escola, aqui é onde a gente erra, mas aqui é onde a gente aprende a acertar. Décio era o imperador daquela época. O imperador romano do século III foi quem ordenou essa perseguição aos cristãos. Mas a reencarnação permite que as pessoas que cometeram equívocos possam reparar os seus enganos. E é isso que a gente vem acontecendo, né? De lá para cá, a gente não sabe se a gente estava lá, se a gente estava perto, porque ele foi quem chamou e quem teve a ideia. Mas ali na leitura foi dito que mais de 1000 pessoas estavam ali achando que ele estava certo. Ah, mas eles não tinham consciência. Não tinham consciência, mas é que dentro de nós existe uma centelha divina de Deus que diz sempre o que é certo e o que é errado. Nós é que, através do orgulho, da ambição, nos cegamos em determinados momentos e acabamos não percebendo o quanto estamos errando. Ou fazemos de conta que não estamos vendo, porque a minha ambição é mais importante do que o outro. E aí é que a gente tem que trazer esses ensinamentos para que a gente possa entender esses processos quando acontece com várias pessoas juntas. Lá atrás, teve um que arquitetou, que teve a ideia, mas teve os outros que vieram e executaram. Então, todos são responsáveis. Por isso são reunidos e leva muito tempo, porque Deus, ele não cobra de uma criança que erra da mesma forma que ele cobra de um adulto. Que é assim que ele vê a gente. Então, ele espera, através das reencarnações, que a gente venha tendo consciência, que a gente venha aprendendo, que a gente vá percebendo que fazer o mal não é o caminho, que fazer o bem é muito bom, que amar é algo que nos completa. Por que as pessoas ficam deprimidas? Porque elas não buscam o caminho do amor. Quando a gente busca o caminho do amor, a gente sacode a nossa dor e acolhe aquele outro que está pior. A gente ocupa a nossa mente com coisas boas e, de repente, somos invadidos por uma energia que até então, muitas vezes, desconhecíamos que pudesse existir. É por essa razão que dizemos que Deus é justiça, mas também é misericórdia, porque Ele espera o nosso tempo. Quando a gente tem consciência suficiente para encarar uma reencarnação dolorosa como essa, aí Ele deixa que a gente venha. Agora estás pronto para poder passar por essa dor. É por isso que quando a gente vê na televisão, eu vi um cidadão que saiu da casa dele, e ele disse assim: eu esperei até o máximo. Eu não queria largar a minha casa. Óbvio. As pessoas construíram as suas vidas ali dentro da casa, trabalharam muito para ter as suas coisinhas, tudo está ali. Pensa a gente perder tudo que a gente tem, as nossas lembranças, as nossas fotografias, tudo que tem dentro da nossa casa. É muito difícil da gente virar as costas e sair. Mas aí ele disse assim, sorrindo: hoje eu tomei a atitude de sair, mas eu digo para vocês, eu saí muito mais forte. O que aconteceu com esse cidadão? Ele se deu conta de que tudo aquilo que a água tinha levado
era muito menor do que a sua própria vida, do que a vida do semelhante, do que aquele que ele estendeu a mão. Tinham coisas que eram tão importantes e que ele não se dava conta, e que naquele momento ele se deu conta de que eram mais valiosas. Aí a gente vai lá para a parte terceira das leis morais, no capítulo 6 da lei de destruição, e fala sobre os flagelos destruidores. Questão 737. Com que fim fere Deus a humanidade por meio dos flagelos destruidores? E aí os espíritos nos respondem para fazê-la progredir mais depressa. Já não dissemos ser a destruição uma necessidade para a regeneração moral dos espíritos, em que cada nova existência sobe um degrau na escala do aperfeiçoamento? Então, cada vez que a gente vem, reencarna e volta, a gente está sempre melhor do que chegou. Alguma coisa a gente aprendeu. Preciso é que se veja o objetivo para que os resultados possam ser apreciados. É isso que a gente está fazendo aqui. A gente está analisando toda essa situação para encontrar os objetivos do porquê que Deus permite que uma coisa dessa aconteça. Quando a gente entende o objetivo, a gente entende que é natural. É um processo natural de crescimento doloroso, mas é. Quem nunca teve que tomar um remédio amargo para se curar de alguma coisa, né? Antigamente tinha um elixir lá, tinha uma coisa que a criançada fugia para tomar, que era de óleo de fígado de bacalhau, né? É ruim, mas eles diziam que era bom para a saúde. Isso é um exemplo bobo, né? Mas assim, a gente às vezes precisa de um remédio amargo. Às vezes a gente passa por uma cirurgia muito dolorosa para depois poder andar. Então, foi bom, doeu, mas foi bom, né? É sempre o fim que a gente tem que ver. Somente do vosso ponto de vista pessoal os apreciais. Daí vem que os qualificais de flagelos por efeito do prejuízo que vos causam. Lógico, aí a gente diz que foi um flagelo, porque eu não merecia ter perdido isso tudo, eu não merecia estar com a minha casa embaixo d'água. Mas por que tu estás com a casa embaixo d'água? Por que essa turma toda que estava lá? Por que eu escutei outro dia, nós atendemos aqui uma senhora que, semanas antes da inundação lá, ela veio morar em Florianópolis. Por que ela veio morar em Florianópolis? Por que ela saiu de lá antes que acontecesse? É isso que a gente precisa entender. Essas subversões, porém, são frequentemente necessárias para que mais pronto se dê o advento de uma melhor ordem de coisas e para que se realize em alguns anos o que teria exigido muitos séculos. Então, se a gente está passando por isso tudo agora, é porque a gente precisa evoluir mais rápido, porque depois dessas dores as pessoas se modificam. E o que nós temos a ver com isso mesmo? Nós que estamos aqui no sequinho, tem um casaquinho lá no armário, né? O que a gente tem a ver com isso mesmo? Nós temos a oportunidade de despertarmos através do amor. Vocês já ouviram que a gente aprende através do amor ou através da dor? Essa é a oportunidade de a gente crescer através do amor. É quando a gente vê toda a população se movimentando para encher caminhões e caminhões, para levar mantimentos, para levar aquilo tudo, mas dentro disso tudo que a gente vê de ordem física e material, existe dentro de cada saquinho daquele, cada comidinha daquela que foi para lá, existe uma energia amorosa de cada um que foi no seu armário e separou. E aí que nós também estamos aprendendo com isso. Porque eu não preciso passar pela dor para eu aprender. Eu posso aprender com a dor do outro. O Espiritismo explica com muita coerência que cada um recebe segundo as suas obras, porque todos nós estamos submetidos às leis de ação e reação, ou de causa e efeito, e à lei de evolução ou de progresso. Então, não adianta a gente querer fugir. A gente vai passar por todas essas leis, a gente vai estar sempre
tendo uma consequência daquilo que a gente faz o amor, a gente vai lá, cuida, dá amparo para o pai, para a mãe, a gente cuida do irmão, a gente vem para o centro espírita, porque no caso é a casa que a gente frequenta, a gente vem aqui, atende no atendimento fraterno, a gente vai para o trabalho mediúnico, atende os espíritos, a gente conversa com um, conversa com o outro, traz para dentro dessa casa palavras de amor dos ensinamentos de Jesus Cristo para dar para cada um que entra ali por aquela porta. O que a gente pode colher? Ah, então vocês espíritas são tudo felizes, tudo com a vida resolvida, né? Não é bem assim. Mas eu vou dizer para vocês, cada vez que a dor, porque nós temos a nossa dor pessoal, cada vez que ela bate na nossa porta, a gente pode até bambear as pernas, mas a gente sai de pé. Porque Deus está presente na nossa vida. E a gente recebe o amparo. E a gente recebe de volta tudo aquilo que a gente deu. Porque às vezes a gente entra triste, aí vem um abraça, vem um outro, diz uma coisa, aí a gente abre lá o celular, vem uma mensagem, aquela mensagem que tocou no coração. Gente, é um mundo girando para que a gente receba coisas boas para a gente sair da tristeza, sair da paralisação, que não nos leva a ficar paralisado, já diz o nome, né? Ficando paralisado. Diante da dificuldade, o que tem que fazer? Se movimentar, sim. Se movimentar. Para que possam vir as soluções. Aí na lei divina ou natural, tem uma divisão da lei natural, é questão 648, a parte terceira, falando das leis morais. Que pensais da divisão da lei natural em 10 partes, compreendendo as leis de adoração, trabalho, reprodução, conservação, destruição, sociedade, progresso, igualdade, liberdade e, por fim, de justiça, amor e caridade. Aí eles explicam que a primeira parte vem de Moisés, que ele que separou, né, em 10 lições, aí abrange porque abrange todas as circunstâncias da vida, podeis adotá-la sem que por isso tenha qualquer coisa de absoluta. Mas, como não tem nenhum dos outros sistemas de classificação, que todos dependem do prisma pelo qual se considere o que quer que seja. A última lei é a mais importante, por ser a que faculta o homem a adiantar-se mais na vida espiritual, visto que resume todas as outras. Então, ainda que a gente entenda, dependendo do ponto de vista que a gente olha, entenda esse processo de igualdade, de liberdade, de destruição, de conservação, de reprodução, que tudo isso é lei, né? Dentro delas, o que mais vai nos impulsionar é a lei de justiça, de amor e caridade. Então, quando ocorrem esses flagelos, não é justo, né? Vamos falar na justiça, não é justo que eu vá lá e retire aquilo que está sendo doado para mim, né? Eu estou fazendo errado. Não é justo que eu não estenda a minha mão. E também, se eu não fizer a caridade, e aí o que eu estou fazendo aqui nesse mundo? Então, termos justiça, termos o entendimento de que tudo que se tira, tudo que foge à justiça, nós estamos acarretando dívidas, assim como a gente leu ali, a gente se assusta com aquele caso tão grave. Os pequenos delitos nossos também vão repercutir daqui a pouco na nossa vida. Não como um evento, né, com tanta gente, mas nós vamos passar as nossas dificuldades, as nossas provações, para que a gente aprenda a não fazer mais isso. E aí o amor e a caridade, aí nem se fala. Porque a caridade é instrumento que Deus nos proporciona para que a gente possa evoluir. É um instrumento que nos impulsiona ao caminho da retidão.
É ali fazendo caridade, porque não é sentado dentro de casa sentindo pena de todo mundo, que a gente vai resolver. Óbvio que as nossas preces, o nosso pensamento, isso tem uma força muito poderosa, muito mais do que a gente possa imaginar. Mas quando a gente age, nós estamos fazendo por nós mesmos, para a nossa evolução. Porque quanto melhor eu estiver, melhor eu posso ajudar. Diante dos desastres coletivos, além de nos impulsionar como oportunidade de correção, para os que sofrem diretamente, né? Nos possibilita, para os que estão próximos, fazermos uso da caridade, do amor, que é a nossa ferramenta mais poderosa. Então, é isso que eu falei. Temos que trabalhar isso dentro da gente e ter consciência do porquê que as coisas acontecem. E aí, tem um capítulo, Sede Perfeitos, do Evangelho segundo o Espiritismo, que fala sobre o dever. E o que o dever tem a ver, né, com tudo isso que a gente fala até agora. Tem uma parte que diz assim, ó, Deus criou todos os homens iguais para a dor. Pequenos ou grandes, ignorantes ou instruídos, sofrem todos pelas mesmas causas, a fim de que cada um julgue em sã consciência o mal que pode fazer. Com relação ao bem, infinitamente vários nas suas expressões, não é o mesmo critério. A igualdade em face da dor é uma sublime providência de Deus, e que quer que todos os seus filhos instruídos pela experiência comum não pratiquem o mal, alegando ignorância de seus efeitos. Então, a dor, ela vem de forma igual para todo mundo, porque a gente necessita passar pela dor para que a gente aprenda. A gente aprende o que é certo, o que é errado. A gente sabe que se a gente for fechar a porta de um carro e a gente manter o dedo na porta, vai doer. Então, a gente não faz mais. Quem já trancou o dedo na porta do carro? Eu já tranquei, dói muito. Então, depois que a gente passa pela dor, a gente aprende que aquela ação não pode mais ser feita. Né? Em relação ao amor, ela já vem gradual de acordo com aquilo que a gente faz. A gente recebe mais, a gente nunca deixa de receber, porque Deus dá sempre oportunidade para todo mundo. Mas quanto mais eu cuido do outro, mais amor eu recebo de volta. Porque é natural isso. O dever é o resumo prático de todas as especulações morais, é uma bravura da alma que enfrenta as angústias da luta. É austero e brando, pronto a dobrar-se às mais diversas complicações. Conserva-se inflexível diante das suas tentações. O homem que cumpre o seu dever ama a Deus mais do que as criaturas e ama as criaturas mais do que a si mesmo. É a um tempo juiz e escravo em causa própria. Quando a gente tem noção do dever, a gente não se ilude com as coisas materiais. É isso que estão querendo dizer aqui. Que nós não vamos nos desvirtuar do caminho iludidos com as coisas materiais que nos são ofertadas. O Evangelho, ele é esplendoroso de tanto ensinamento. Se a gente for ler esse mesmo texto em um outro momento, em outra situação, nós vamos ver que a gente vai tirar outros frutos daqui. Mas no caso hoje a gente está olhando por esse lado, do que a gente deve fazer de certo e de errado em relação a esses sofrimentos coletivos. O dever é o mais belo laurel da razão, descende desta como de sua mãe o filho. O homem tem de amar o dever, não porque preserve de males da vida, males aos quais a humanidade não pode subtrair-se, mas porque confere à alma o vigor necessário ao seu desenvolvimento. O dever cresce e irradia sob mais elevada forma, em cada um dos estágios superiores da humanidade. Jamais cessa a obrigação moral da criatura para com Deus. Tem esta de refletir as virtudes do Eterno, que não aceita esboços imperfeitos, porque quer que a beleza de sua obra resplandeça a seus próprios olhos.
Quando diz aqui que jamais cessa a obrigação moral da criatura para com Deus, é porque nós tivemos o maior exemplo disso. Jesus, quando resolveu vir à Terra para trazer os ensinamentos de Deus, ele veio sabendo que ia sofrer, ele veio sabendo que ia passar por injustiça, ele veio sabendo que ia ser maltratado, mal compreendido, mas ele tinha o dever, como nosso irmão maior, de nos trazer as bênçãos das coisas divinas. Deus é maravilhosamente esplêndido em termos de tudo, e ele é exuberante em tudo. Quando a gente para e olha para a nossa terra e vê a beleza de um rio, do mar, da criação, do fundo do mar, a quantidade de espécies, a quantidade de coisas lindas que ele nos oferta para que a gente conviva num ambiente lindo. Aí a gente vê o quanto às vezes a gente é mesquinho em querer não enxergar o nosso próximo. Se Jesus passou por isso tudo e passou pela dor da crucificação, é porque ele tinha o dever. E ele sabia que precisava passar por isso. Por quê? Porque ele se propôs a isso. Então, quer dizer, nós sempre vamos ter essa responsabilidade para com o nosso próximo, ainda que a gente alcance ao nível de Jesus Cristo, que está muito além do nosso conhecimento, que a gente não faz nem ideia do quanto ele é grande. E aí fica o convite, que se Jesus estivesse aqui, ele repetiria a mesma frase para todos nós. Vinde a mim todos os que estáis cansados e sobrecarregados, eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração, e achareis descanso para a vossa alma, porque meu jugo é suave e meu fardo é leve. Que a gente possa levar daqui todos esses ensinamentos que estão, para quem quiser aprofundar, estão no Livro dos Espíritos, no Evangelho segundo o Espiritismo, em todo o Pentateuco kardeciano, nós temos uma fonte inesgotável de ensinamentos. A casa também oferece estudo, ela não oferece só essa parte doutrinária, né? Ela oferece o estudo. Nós temos muitos grupos de estudo em vários horários para que possa atender todo mundo. A gente tem evangelização para as crianças. E é esse o nosso propósito, e é esse o nosso dever como casa espírita, de levar para todo aquele que nos busca, que entra por aquela porta, um pouco de consolo, um pouco de atenção, um amor, um abraço. Estamos aqui à disposição de todos vocês. Que tenham um bom retorno às suas casas e obrigado pela atenção.